Como joga Biel, novo reforço do Galo, um ponta muito insinuante que traz outra característica para esse time do Galo. A gente vai te mostrar agora. Eu sou o William Borges, está de volta ao Visão para Jogo. O Galo se movimenta no mercado de transferências. Traz Biel, um ponta muito insinuante, um ponta de muito ataque ao espaço e vai trazer uma característica diferente dos jogadores do elenco. Eu estou com o Matheus Santana, estudou sobre o Biel, estudou as características dele e vai trazer para a galera o que ele pode agregar ou não no time do Galo. Antes de mais nada, minha opinião, boa contratação, tá? Acho que chega para ajudar, chega para agregar, não sei se vai ser titular ou não, mas é uma boa contratação. Dá uma encorpada nesse elenco, né? O Galo que tem ali para as pontas o Coelho, tem Júnior Santos, como a gente falou, enfim, outros jogadores, o Scarpa até mesmo jogando ali como um ponta que vem armar esse jogo por dentro, né? É um jogador de muita movimentação, bem insinuante, leve, um cara que gosta de atacar o espaço, tem um drible bom, sabe? E tem também, tá melhorando no aspecto da finalização, que era uma grande crítica para ele quando ele começou no futebol, né? Formado no Fluminense, jogou uma Série B pelo Grêmio, onde ele foi um dos principais jogadores, depois foi ao Grupo City, foi ao Bahia, por último agora estava no Sporting, desde janeiro no Sporting, então pouco tempo ele ficou no futebol de Portugal, mas jogou até Champions League, né? Como a gente estava conversando em off aqui antes do vídeo. Jogou apenas 7 partidas, mas jogou Champions League. Então assim, tem experiência, tá? 24 anos, um jogador que chega para agregar outra característica nesse time do Atlético Mineiro, e eu tô com você, tá? É um jogador que chega por empréstimo de 1 ano, então ele fica até o meio do ano que vem. Depois o Galo pode comprar ele ou não, avaliar aí como é que vai ser a passagem dele. Mas ele é um cara que agrega outra característica diferente dos jogadores que o Galo tem. É, diferente do que tem. E assim, os que estão aí não necessariamente estão rendendo o esperado. O Júnior Santos é um exemplo que foi contratado por... Tudo bem, teve uma lesão, mas foi contratado a expectativa era muito alta, um né? preço muito alto e ainda não conseguiu desempenhar. O Coelho até teve um começo de ano bom, agora acho que caiu de produção, até se machucou. Esteve especulado para ir para o futebol turco. Trouxe o Dudu, a gente esqueceu de comentar agora verdade. o Dudu, mas o Dudu ainda não conseguiu também encontrar o seu futebol. Então acho que o Biel também traz uma característica legal e assim, tem a variação, né? Você tem opções no elenco. Antes da gente começar a análise sobre as características do Biel, queria pedir para a galera que está nos assistindo, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal, que isso nos ajuda muito. Além disso, tem outra forma de apoiar o nosso projeto. A gente tem o plano de membros, clica aqui embaixo, tem o plano de membros. Tem 3 opções ali, uma de R$ 3,99, uma de R$ 7,99 e outra de R$ 11,99, que nos ajudam muito. Tem as opções ali, o primeiro a troca sua camisa, para ajudar a atualizar essa camisa do Galo, e as outras mais voltadas em apoio ao projeto. É isso. Vamos começar a análise do Biel aí? Falamos bastante o nosso vídeo, até bloqueou a tela do meu telefone aqui, mas agora vamos voltar para falar do Biel, que é um reforço muito interessante, tá? A gente já começa mostrando um pouco que ele é um cara que não fica parado no espaço. Ele é um jogador que vem buscar muito esse jogo e, como a gente vê aqui nessa primeira jogada, um jogador que busca uma tabela muito fácil. Ele é um cara bem associativo, tá? Veio, recebeu essa bola bem aberto, ele geralmente está mais aberto. Então ele se posiciona aberto, mas ele gosta de flutuar bastante ali no campo. Depois deu uma opção pelo centro. Aqui a gente percebe de novo. Era um ataque do time adversário, então ele desce para recompor, vem aqui muito pertinho, um jogador que se entrega muito sem bola, tá? Essa é uma característica do Biel, um cara que vai recompor bastante, vai se doar muito na marcação. Você vê que quando a equipe recupera a bola, ele está pertinho do lateral, né? Então a gente percebe como ele é um cara que desce para marcar bastante e também dá essa dinâmica, já tenta espetar. Abre bem o campo, né? Exatamente, abre bem o campo, tenta dar essa opção um pouco mais próximo à linha lateral, tá? E um spoilerzinho, né? Atua muito mais pela ponta esquerda do que pela ponta direita. Pode jogar dos dois lados? Pode. Mas, assim, é mais comum de ver ele pelo lado esquerdo. Até não sei se isso já estava preparado para você falar, mas de fato... Você falou de forma perfeita, Will. Ele é um cara que se sente muito mais confortável jogando do lado esquerdo. A maioria dos lances que a gente vai ver é ele atuando dessa forma, tá? A gente vê uma série de bola aqui do Bahia e vê como ele vem receber essa bola, cara, do pé do lateral. Ele se aproxima para sair jogando, gosta desse jogo curtinho e você vê como ele é inteligente. Pega essa bola, tenta dar o passe e já sai disparado, tá? Você vê como ele, de fato, gosta desse ataque ao espaço, ele é um jogador que tem velocidade, então ele ataca muito bem e se torna uma opção pro Jean Lucas, que veio fazer essa tabela com ele. Então é um jogador de associação, tá? Começou a jogada praticamente no seu campo de defesa e foi terminar dentro da área do adversário, né? Você veja que... Por isso que a gente fala que ele é um cara insinuante, um cara que vem, pega a bola e que continua se movimentando, tenta ali sempre virar uma opção para os companheiros, né? Aqui ele como ponta esquerda, a bola do outro lado, e ele tem essa questão de pisar na área, de sempre fechar como um ponta quase atacante ali, né, para tentar finalizar a jogada. E aí tem um bom drible, nessa ele finalizou mal a jogada, tá? Mas mostra de novo a questão dele ser um jogador insinuante. Entrou na área, pegou essa bola, cortou, driblou e acabou finalizando mal.
A gente vai mostrar que a finalização dele melhorou, tá? Mas a gente vai começar a mostrar um pouco mais agora dessa questão de tabelas. Olha o tipo de passe dele. É um passe muito parecido com o que ele deu no começo da nossa análise aqui, vindo buscar esse jogo mais atrás. Ele vem, recebe essa bola e tenta dar um miguezinho, uma finta ali, né? Enganar jogo de corpo, né? Aquela exatamente. Corporal. Ele poderia muito bem voltar essa bola aqui para trás. E ele até indica isso, tenta enganar o marcador ali, né? De que ele vai virar essa bola aqui, só que ele vira o pé e consegue fazer uma boa tabela. Então é um cara que busca essas tabelas bastante ali. De repente, você tendo um jogador como... O jogador que atua mais centralizado hoje no Galo é o Hulk. exatamente. Você tendo um jogador como o Hulk para sustentar, para segurar essa bola, é extremamente interessante, até porque o Hulk pode fazer a tabela, ou o Hulk mesmo pode ir para dentro, que ele tem essa característica também de girar o corpo, finalizar. Então você traz... Porque, primeiro, ele dá espaço, ele pode até puxar a marcação pro Hulk continuar a jogada ou ser mais uma opção de passe também. Acho que esse é o principal ponto. Vai beneficiar o jogo do Hulk, tá? Nos momentos em que o Biel estiver em campo. Porque, como você falou, se ele leva essa marcação, por ele ser um cara que se movimenta bastante, ele tá o tempo inteiro ali inquieto. Então ele vai atacar o espaço, vai dar essa movimentação e aí o Hulk pode se beneficiar dessas jogadas, ter um pouco mais de espaço, né? Agora a gente entra na questão dele fechando um pouquinho mais e armando o jogo. Uns passes chaves dele, você vê como ele é um cara inteligente. Nessa, o meu atacante ele acabou isolando essa bola, era o Everaldo, né? E de fato, essa característica do Everaldo é bem marcante, né? Esse chute para fora. O Biel cria uma ótima situação e ele acaba perdendo. Aqui mais posicionado na última linha defensiva do adversário, ataca o espaço, faz um drible de novo, gera uma oportunidade ali para o Everaldo que chuta para fora. Mais um ataque ao espaço do... Essa análise é do Biel ou do Everaldo? Uma cornetadinha no Everaldo junto aqui, né? Mas de fato para destacar essa característica do Biel, porque ele é um jogador bem criativo, tá? Pelo fato dele atacar o espaço, ser um cara insinuante, até sendo repetitivo nas palavras, mas ele acaba criando muitas jogadas por isso também. Mostrando como ele ataca o espaço bem, de novo, tá? Nas costas do defensor ali. Cara, quando você dá um espaço pro Biel, ele é um cara rápido, é difícil você conseguir se recuperar na jogada. E alguns lances que você mostrou ali que ele deu assistência, né? Não resultou em gol, mas foi praticamente uma assistência. E aqui mais um lance, né? Você vê que o Vasco vem com 3 jogadores para marcar e ele leva pro fundo, isso que eu cruza de chamar esquerda. atenção ali. Aquele lance, se você até puder voltar, passa um pouquinho, Matheus. Ó, aqui ele tem um espaço, né? E aí o Vasco consegue se recuperar. Trava aqui. Cara, aqui, 3 jogadores e uma cobertura, hein? No Michael na cobertura aqui do Vasco. O jogador ali, ele muitas vezes refuga e volta o jogo. Enfim, você veja que ele mesmo assim continua indo para dentro e criou uma boa chance de gol pro Bahia. É aquele jogador abusado, né? O Biel, de fato, é esse cara mais abusado, assim, que tenta o drible, tenta a jogada. Uma chance clara, né? Chance clara. Ele vai pro fundo e você vai ver que tem outro lance muito parecido com esse no mesmo jogo, tá? Ele é um cara que... A gente mostrou ele trazendo pro meio, fazendo jogadas, achando um passe, achando alguma finalização. A gente mostra ele levando pro fundo também, com a perna esquerda, cruzando essa bola. Então é um cara que não tem limitações ali pro lado que ele vai sair. Isso é importante. E aqui eu tô vendo muitos lances dele com o Luciano Juba, né? Isso. Fazendo essa dobradinha. Lado interessante do Galo, também ofensivamente é o lado mais forte, que tem o Guilherme Arana. Então pode ser uma dobradinha legal ali, o Arana ultrapassando, enfim. Porque como ele é destro, ele puxa muitas vezes para dentro, pode abrir o campo pro Arana fazer a ultrapassagem também. Pode ser uma dobradinha interessante. Essa tua leitura foi muito boa. De fato, ele vai se beneficiar bastante desse apoio do Guilherme Arana, né? Aqui mais uma vez mostrando que ele vem buscar essa bola bastante. Geralmente ele tá aqui na marcação. Ele é um cara, como eu falei no começo do vídeo, e o Juba se doa bastante. E o Juba já ultrapassa. E aí beneficia ele, porque ele coloca em dúvida esse marcador. Será que ele vai no lateral? Será que ele fica no Biel? Abre um espaço, uma janela aqui de passe para ele. E, cara, ele é muito inteligente. Ele vem conduzindo. Quando ele vê que esse jogador indica a movimentação, esse facão aqui nas costas da defesa, coloca um passe na medida, né? Para o companheiro chegar finalizando. Aqui pegando um rebote, cara, nessa questão da marcação. O Bahia pressionando bastante. E ele é um cara muito bom para fazer essa pressão também. Pega rápido essa bola, leva para o ataque. E aqui tem 2 opções. Poderia colocar a bola aqui para o companheiro na esquerda, que é o Jean Lucas, e aqui na direita para o outro jogador. O Grêmio com 2 defensores ali, ficou meio de calças curtas. Ele acaba achando um passe aqui na direita e gera uma finalização para a equipe dele, né? Para uma boa defesa do goleiro adversário. Aqui uma situação onde a gente mostra de novo, tá? A maioria dos lances, como você já citou pra gente, ele vindo pelo lado esquerdo. É onde ele se sente confortável, é onde ele melhor se posiciona e se coloca numa melhor condição. A maioria dos lances não, até o momento todos. Todos, exatamente. Aqui a gente vê uma situação, tá? Onde ele tem um pouco de espaço, uma jogada ali em transição. E ele, cara, tem uma leitura muito boa. Porque esse jogador aqui não tá na melhor condição ainda. Mas ele vai colocar ele de cabeça erguida, conduzindo, coloca com a perna esquerda ainda, tá? Pra gente mostrar que ele bate bem com a perna esquerda também, tá? E muitos lances que a gente pode observar, não é o caso desse lance de agora, mas lances em que você pega uma transição, uma saída rápida. Então, um possível jogo que o Galo precise de um contra-ataque, se defenda mais e tenha uma saída rápida, é extremamente interessante. Porque, por exemplo, o Dudu. O Dudu hoje já é um ponta mais construtor, já não tem a mesma velocidade que teve em tempos atrás. Então, o Biel, eu acredito que eles vão disputar a posição.
atuam mais pelo lado esquerdo até. Então você traz outra característica de mais velocidade, mais fumaça, mais puxada de contra-ataque. Enfim, são situações diferentes que você tem durante a partida. E um cara de muito mais energia. Essa palavra que você usou, fumaça, é perfeita, né? É do boleiro aqui, né? A gente costuma falar quando aquele ponta tem mais energia, mais intensidade, é o cara da fumaça mesmo. A gente vê mais uma situação, como eu falei, tá? Contra o Vasco, ele fez um salseiro, tá? Aqui ele ataca o fundo, de novo, né? Cruza com a perna esquerda, aqui sim saiu uma assistência, né? Um lance até um pouco parecido, naquele foi um lance mais difícil. Ele foi pra cima, driblou, levou pro fundo e cruzou. Aqui ele atacou o espaço, né? Como a gente mostra aqui. A outra ele tava de frente, né? Essa ele atacou o espaço. Exatamente. Né? Ataca o espaço, uma bola que não é das melhores, né? Você vê que ele tem que ajeitar o corpo pra daí cruzar, mas ele cruza e consegue gerar uma boa assistência pro companheiro dele. Cara, em algumas situações que a gente vai mostrar aqui com o Bahia, é de fato com um pouco de espaço, né? Você vê que ele é o cara da transição, né? Pra puxar esse tipo de contra-ataque, achar uma boa solução. Vários lances que ele consegue mostrar qualidade nisso. Chega no terço final e aí consegue uma boa... terminar bem a jogada, né? Com uma assistência ou com uma boa finalização. A tomada de decisão é boa, independente se é uma finalização, um passe, enfim... Isso ele melhorou muito, cara. Porque eu lembro que no começo da carreira do Fluminense, até quando ele passou no Grêmio, era muito criticado nisso. Criava muitas jogadas, mas acabava terminando mal elas. E daí eu vou trazer mais uma vez pro contexto do Atlético Mineiro. Coelho. Coelho é um jogador muito insinuante, vai pra dentro, mas às vezes tem tomadas de decisões erradas. É um jogador, eu acho, extremamente interessante. É um jogador que é muito agressivo. Tem força bola, também. Força, vai pra dentro, mas às vezes toma algumas decisões erradas. Perfeito. E a gente entra numa questão mais de cruzamento aqui do Biel, porque além dele cruzar bem, ele também é um cobrador de escanteios, tá? Então o Atlético Mineiro ganha mais uma opção para bater escanteio, de repente bater alguma falta. Aqui no Sport ele até bate esse escanteio. Bater falta, amigo, não vai dar, não. Não, é verdade, né? A gente acaba de falar isso com o Hulk fazendo gol na última. Então, talvez vai ser mais para escanteio mesmo, viu? O próprio Scarpa, até escanteio que o Hulk fez gol olímpico, né? Contra o Bahia, né? Mas tem que daí é a opção destra, né? Mas tem até o Scarpa que bate muito bem na bola. O próprio Guilherme Arana. Só que só tô falando de canhoto, né? Então, um destro para... Uma variação. E a gente vê que ele até bateu esse escanteio, a defesa adversária cortou, e aí ele dá uma finta, né? Ele é muito bom nesse quesito, tá? Pra dar essas fintas. Aquele drible onde você ameaça que vai fazer alguma coisa e corta o defensor. Finta é um drible muito objetivo do Biel, tá? E muito valioso também. A gente mostra aqui mais umas cobranças de escanteio dele para mostrar que ele de fato consegue fazer isso com qualidade, tá? Então, do lado direito, do lado esquerdo. Então, é um jogador que tem essa característica também. Pode ser uma opção para o Atlético Mineiro, apesar de que, de fato, como você citou, vai ser difícil, né? Mas ele é um cara destro. Jogadores canhotos. Só jogadores canhotos. Então, tudo bem, até o Gabriel Menino bate bem na bola de direita, enfim, tem alguns jogadores. Mas a maioria dos jogadores que batem falta no Galo, ou escanteio, enfim, são jogadores canhotos. Você ganhou uma opção. Agora vamos entrar na finalização dele, um quesito que ele... Acho que é o primeiro lance do Sporting que você traz aqui, hein? É o segundo. Teve ele batendo escanteio aqui. É porque, de fato, ele jogou muito pouco, né? Ele jogou muito pouco, não conseguiu ter tanto destaque, né? Então, assim, a gente focou mais na parte dele do Bahia, né? Aqui no Sport ele pega um rebote e aqui ele finalizou não tão bem, tá? A gente vai mostrar um pouco da característica de finalização dele. Como eu falei, ele é um cara que evoluiu nesse quesito. Eu lembro que até no começo da carreira do Fluminense, no Grêmio, ele foi criticado por isso, por finalizar mal as jogadas. Melhorou no Bahia e daí a gente... Mas ainda não é perfeito, né? A gente tem que colocar nessas questões. Sim. Você vê que aqui algumas oportunidades ele até finaliza bem, mas pega na trave. Uma oportunidade que não dá pra perder, né? Essa chapadinha foi bonita, tá? Foi bonita. Não dava pra perder, mas foi bonitinha. Mas você vê como ele cria muitas situações, né? Ele se coloca bem em boas opções do campo. Aqui ele se associa bem. Ele vai fazer uma tabela, vai sair em boa condição. E aqui sim um gol mais perdido. Mas o goleiro também saiu bem, né? Mas o que eu acho interessante... Tudo bem, a finalização foi ruim. Foi muito ruim a finalização. Mas eu acho extremamente interessante esse jogo associativo, como você comenta. E você vê que a defesa tá postada, né? É o ponta que domina a bola na esquerda, toca e vai para jogar e dá a opção. Isso eu acho extremamente interessante. A finalização foi ruim. Mas o que me importa nessa jogada é a movimentação dele. O mecanismo, né, que ele entrega ao time, né? Como você falou, até o Hulk pode se beneficiar do futebol dele, né? Aqui, mais uma vez, atacando em profundidade e ele vai tentar terminar essa jogada. Corta pro meio, finaliza. Foi uma boa finalização, tá? Não foi gol, mas de fato foi uma boa finalização. Aqui uma jogada inteligente dele. Você vê que tem uma janela aqui para ele atacar esse meio. Só que já tem um jogador por ali. Então ele acaba recuando e se torna uma opção mais por trás. Aí o Tassiano levanta a cabeça e ajeita uma boa bola para ele. E ele domina e consegue chutar de perna esquerda, tá? Ele domina, a bola fica meio pertinho, mas ele acha uma boa solução, chuta de perna esquerda. Mas o natural seria ele entrar, né? E daí provavelmente ele embolaria com o companheiro. Uhum. Ele ia estar aqui e acabaria sendo a mesma opção de passe que o companheiro já estaria dando, eles iam né? se bater, iam atrapalhar. E de fato ele foi inteligente nessa jogada. Então mostra que também, é claro, no Bahia ele evoluiu bastante, ele foi evoluindo conforme a sua passagem. Até então, questão de idade também, né? Exatamente. Faz parte, né, da maturação do jogador. Aqui ele tá mais por dentro, então ele vem receber essa bola e mostrando um pouco mais de repertório, né? Não só aberto, agora uma jogada que ele aparece por dentro. Recebe bem, né? Se coloca em boa condição e aí ele faz um golaço, tá? Ele vai levando, finaliza bem com a perna direita. Então, como eu falei,
Nos últimos tempos, ele vem melhorando cada vez mais essa questão da finalização. Aqui um golaço contra o Flamengo, tá uma jogada bem trabalhada pelo Bahia. O Tassiano ajeita para ele, ele finaliza de primeira. Aqui um gol muito parecido contra o Coritiba. Ele sai da referência, vem se posicionar um pouco mais atrás e de primeira já finaliza essa jogada, né? Contra o Internacional, mostrando qualidade para atacar o espaço e também qualidade de drible. Você vai ver aquele ameaça que vai finalizar, finta, né, com a perna esquerda, deixa o zagueirão no chão aí e faz um Depois golaço. ainda dá Né? um pouquinho de sorte, mas o come foi bonito. Né? Esse gol merece um replay, tá? Pra gente ver de novo. Finta que vai bater com a perna esquerda, depois dá um pouquinho de sorte mesmo. Mas só tem sorte quem finaliza, né, Will? Você sabe bem disso, você que é o nosso artilheiro aqui da equipe. É um cara que finaliza bastante no gol e só tem sorte quem finaliza. Aqui mais uma vez, tá? Uma jogada pra gente já entrar na reta final do vídeo aqui. Toca e ataca o espaço. Mesma característica mas que você essa destacou. É muito comum. Você já mostrou alguns lances assim e o quanto ele dá opção, o quanto ele. É que é um golaço. Eu achei extremamente interessante isso. Assim, ó, vai pra perna direita, puxa pra esquerda e finaliza, tá? Belíssimo gol. Aqui, mais um bonito gol dele, só que aqui é uma jogada mais solo. Ele se coloca de novo numa boa condição mais por dentro, acha um espaço, dribla, sai na cara do goleiro e desloca com muita categoria, tá? Foi no John esse gol, inclusive, tá? Conseguiu Um baita proteger, no né? goleiro. Ele que é um jogador que não é tão forte fisicamente, conseguiu fazer a proteção ali. Cara, interessante, tá? Interessante. Animador esse vídeo do Biel. Já conheço algumas características dele, mas assim, lembrando e vendo assim, eu acho extremamente animador aí. E o Galo tá precisando, tá? Eu vi o jogo contra o Atlético Bucaramanga. O Atlético Mineiro sofreu muito no primeiro tempo. No segundo tempo teve um jogador expulso, ficou mais difícil ainda e saiu vencedor. Contra o Palmeiras, também achei que não foi um jogo bom. Às vezes fica muito dependente do Hulk. Uhum. O Hulk é um jogador extra classe, não tem o que falar. Mas eu acho que o Galo, com o elenco que tem, precisa apresentar um futebol melhor. E eu acho que o Biel agrega uma característica muito legal, que tem um encaixe legal nesse time. Tô 100% com você. Pra mim foi uma boa contratação e eu acredito que, inclusive, aquilo que a gente destacou, vai melhorar o futebol do Hulk, tá? Vai ser mais uma opção, um cara que vai dar muita movimentação ali, vai ajudar muito os companheiros, o próprio Scarpa mesmo, que vem jogando, né, como titular. E o Scarpa é muito bom jogador. Muito bom jogador, vai ganhar uma opção até pra ele. O Scarpa é um armador nato, né? Você vê que ele consegue colocar bolas ali com muita facilidade. O Biel pode ser um cara pra receber essas bolas. Mas vamos supor que você Atacar bem o arme um espaço. esquema com o Scarpa pelo lado direito e o Biel pelo lado esquerdo. O interessante é que você tem um ponta mais construtor, mais armador de jogadas, e um ponta mais insinuante, mais fumaça, como eu falei durante a análise, que vai pra dentro. Então, características diferentes que você pode ter nas duas pontas. Obviamente, tem outros jogadores no elenco, mas pra fechar sobre Biel, baita contratação, tá? Ótima contratação, já tô ansioso pra acompanhar o futebol dele, viu? Feito? Feito. E você, torcedor do Galo, o que achou da contratação do Biel? O que você achou da nossa análise? Deixa o feedback aqui pra gente, que é extremamente importante. E mais uma vez peço a você, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho, se inscreve no canal, que isso é muito importante. E lembrando da opção do Clube de Membros. Temos 3 opções do Clube de Membros aí. Dá uma olhadinha, vê no que fica mais legal para você, que isso apoia e muito o nosso projeto. É isso, até o próximo vídeo.